Homem idoso salva criança vítima. E anos depois, mulher aparece com informação surpreendente. Joaquim sempre foi um homem simples, com mãos calejadas e um olhar cansado, refletindo as marcas dos anos em sua pequena casa na periferia de uma cidade brasileira. A rotina dele era feita de solidão e memórias dolorosas. Todos os dias, ele sentava-se na cadeira da varanda, observando a chuva escorrendo pelas folhas das árvores, cada gota parecendo ressuscitar lembranças de um passado sombrio. Uma lembrança se destacava, atormentando seu coração. A vez em que salvou Ana, uma garotinha de olhos brilhantes, de um destino cruel. Naquele dia fatídico, sua coragem o impulsionou a violar um silêncio que o prendia. Ele mesmo nunca contou a ninguém o que viu e fez. Naquela manhã chuvosa, a solidão parecia mais pesada do que nunca. O som do vento, assobiando como se quisesse lhe contar segredos, deixava Joaquim inquieto. Foi então que a campainha soou. Ele hesitou, o coração disparando. Ele não esperava visitas. Quando abriu a porta, ficou chocado ao ver Ana. Agora uma mulher de 25 anos, com um olhar de determinação misturado a um toque de vulnerabilidade. "Joaquim!" exclamou ela, o timbre da voz familiar trazendo um turbilhão de emoções à tona. "Você se lembra de mim?" A emoção era palpável, e Joaquim mal conseguia articular uma resposta, enquanto a história que ele guardou por tanto tempo parecia ganhar vida novamente. Ana estava radiante, mas havia uma sombra em seu olhar. "Eu sobrevivi, Joaquim!" Ela iniciou, as palavras escapando em um sussurro, mas logo se firmaram. "E preciso da sua ajuda. Há uma rede de abusos na nossa comunidade. Pessoas respeitáveis estão envolvidas." As palavras a deixaram paralisada, como um raio atravessando o céu escuro do passado de Joaquim. Ele sentiu o estômago se revirar, um medo se instalando em sua mente. Mesmo tentando esconder, a dor do passado estava de volta, mais intensa do que nunca. O homem que uma vez foi um herói, agora se via em um dilema absurdo. Ajudar Ana significaria confrontar os demônios que tanto temia. "O que eu posso fazer?" disse ele, a voz trêmula. Ana olhou em seus olhos. Havia um brilho de esperança misturado ao temor, e Joaquim percebeu que ele não era o só, mas parte de algo maior, mesmo que o passado o quisesse aprisionar. Contudo, enquanto conversavam, uma sensação de ser observado os envolveu. Joaquim percebeu quando uma sombra se moveu na esquina da rua. Uma figura imponente que reconheceu como um político local. Alguém cuja reputação parecia inabalável. O homem, que sempre teve influência na comunidade, estava agora os observando, como um gato, aguardando o momento certo para atacar. O telefone de Ana tocou insistentemente, ecoando pelo silêncio tenso da sala. Uma urgência pairou no ar, e Joaquim sentiu um frio na espinha. O som do aparelho era um alerta. Talvez uma mensagem que poderia determinar se eles iriam finalmente desvendar a verdade ou serem silenciados para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir? Joaquim sentiu seu coração acelerar. O toque insistente do telefone na mesa parecia pulsar em seu peito. A urgência no olhar de Ana disse tudo. Ela pegou o celular, hesitou e atendeu. A voz do outro lado era baixa, mas as palavras cortavam o ar como uma faca. Ana, você precisa se afastar dele. Não confie no que ele diz, urgia a voz. Joaquim não conseguiu distinguir as palavras, mas o medo no rosto de Ana era claro. Ele se aproximou, quase a tocando. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase falhando. Ana não olhava para ele. Estava presa em outra realidade, o telefone grudado no ouvido. Eu não posso, não agora. Vocês não entendem, ela respondeu, a voz tremendo. Joaquim se sentiu paralisado. Uma mistura de preocupação e terror transpôs seu olhar. O político que estava na rua ainda espreitava. Joaquim notou como o homem se aproximou. A simples presença dele transformava o ambiente em uma armadilha. Era como um predador cercando a presa. O vento parecia uivar e a atmosfera na pequena sala se tornava insuportável. Ana desligou o telefone com um movimentinho. Brusco, sua expressão mudando rapidamente. Ela olhou diretamente para Joaquim, com os olhos cheios de lágrimas. Joaquim, você não sabe a verdade sobre o que aconteceu. Sua voz falhou e ela engoliu em seco. Eu sou mais do que você pensa. O risco agora é real. Antes que Joaquim pudesse responder, uma batida feroz ecoou na porta. A madeira estremeceu e o som cortava o silêncio como um trovão. Ana deu um passo para trás. Uma onda de pânico a envolveu. O que você fez, Ana? Quem tá lá fora? Joaquim perguntou, o medo se transformando em uma urgência palpável. A história que ela estava começando a contar agora parecia prestes a desmoronar. Eu fiz o que precisava, Joaquim. Ela respondeu, mas reconhecendo o impacto. Suas palavras completou com uma suavidade. Eu só queria proteger você. Com um movimento rápido, ela correu para a janela, olhando pela cortina. Joaquim se aproximou, espremendo-se ao lado dela. A cena que se desenrolava do lado de fora era perturbadora. Pessoas se aglomeravam na rua e a figura do político estava agora cercada por outros homens, todos com expressões de raiva e desconfiança. Eles estão vindo! Joaquim sussurrou, o calor do pânico subindo em seu peito. Assim que Ana se virou para ele, o olhar dela estava misturado entre a culpa e a determinação. Joaquim, você não pode me deixar. Tem um motivo para eu estar aqui. Mas a frase dela foi interrompida pelo estrondo da porta se abrindo. A figura imponente do político entrou, dominando o espaço, seguido por dois homens que pareciam prontos para agir. Joaquim sentiu as palmas suadas. A cena estava prestes a explodir em caos. E ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. O que você está fazendo aqui? A voz do político era mais um rosnado do que uma pergunta. E um frio percorreu a espinha de Joaquim. Mas ele não conseguia tirar os olhos de Ana. Ela estava mais do que uma garotinha que ele salvou naquele dia fatídico. O que mais havia escondido? Qual era a verdadeira história que ela carregava? Os rostos dos homens estavam tensos e as vozes aumentaram, criando uma tempestade de acusações. Joaquim só conseguia pensar numa coisa: o que Ana realmente sabia. E por que ela não revelou antes que tudo isso poderia acontecer? Ana olhou para Joaquim e naquele instante tudo fez sentido. A dor,
A força, os segredos. O peso da revelação pairava no ar, prestes a desabar sobre eles. E então, com um movimento quase sutil, Ana abriu a boca para falar, mas uma mão forte a interrompeu. Isso acaba agora, disse o político, enquanto a tensão explodia na sala. O mundo de Joaquim estava prestes a mudar de uma vez por todas, e a única coisa que ele conseguia pensar era: o que aconteceria se a verdade viesse à tona? A tensão na sala era palpável. O olhar do político sobre Ana parecia penetrar sua alma. Joaquim estava paralisado, a respiração presa na garganta. Então, com um movimento rápido, o homem avançou, seus olhos firmes como lâminas. Você deveria saber que não deve brincar com fogo, menina, disse ele, a voz baixa, cheia de veneno. Ana estremeceu. O que você quer? Joaquim se interveio, tomando coragem. Mas a reação do político foi instantânea. Um sorriso desdenhoso brotou em seus lábios. O que eu quero? Questionou, arqueando uma sobrancelha. Eu quero que ela entenda que não há como escapar. Ana recuou um passo e o medo cresceu na sala como uma sombra. Joaquim, tomado pela adrenalina, sentiu a necessidade de protegê-la. Mas antes que pudesse agir, uma explosão de vozes ecoou do lado de fora. A multidão crescia, os murmúrios aumentavam e tudo parecia se descontrolar. A verdade precisa vir à tona! Alguém gritou, criando um burburinho na rua. O político se virou, seus olhos frios, focados na janela. Ana, com um último olhar para Joaquim, sussurrou: não deixe que ele te engane. Mas a distração foi suficiente. O político fez sinal para os homens que o acompanhavam. E eles avançaram em direção a Ana. Joaquim se lançou à frente dela, instintivamente, o coração pulsando nas têmporas. Isso acaba agora, o político gritou. Mas antes que pudesse continuar, um tiro ecoou, estourando a tensão como um balão. O som reverberou pela sala. Ana gritou e Joaquim sentiu o mundo girar ao redor. Era caos. O pânico tomou conta. O político caiu ao chão e os homens hesitaram. Olharam para trás, confusos. Joaquim não sabia o que estava acontecendo. Ele se virou para Ana, mas encontrou uma expressão diferente no rosto dela. Uma calma perturbadora. Você sempre foi mais forte do que pensa, Joaquim, ela disse, e ele percebeu que a traição dançava nos olhos dela. O que você quer dizer com isso? Joaquim perguntou, confuso. Ana olhou para o corpo do político no chão, e um sorriso estranho lhe brotou. Eu sabia que isso aconteceria. Sabia que você iria me proteger, mesmo sem saber o que realmente está em jogo. As palavras dela perfuraram seu coração, como se ele tivesse levado um soco. Ele percebeu que havia algo de muito sombrio que não sabia. A intensidade do momento ficou insuportável. Os homens da rua começaram a entrar, ainda atordoados, mas prontos para a briga. A sala estava prestes a explodir em um embate que poderia mudar tudo. E então Ana fez algo inesperado. Ela se virou e, em um movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso. Um controle remoto? O que você está fazendo? Joaquim gritou, tentando entender. Você precisa saber a verdade, disse ela, mais firme. Este mundo está corrompido. E o que eu escondi é bem maior do que tudo isso. O dispositivo apitou e as luzes na casa começaram a piscar. Uma imagem surgiu num painel na parede. Vídeos, documentos, rostos conhecidos na comunidade. Os mesmos que Ana e Joaquim conheciam bem.
Isso não vai acabar bem para você, gritou um dos homens que estava com um político, avançando para detê-la. Mas Ana estava decidida. Ela pressionou um botão e a tela começou a revelar segredos que ninguém jamais imaginou. As vozes na rua aumentavam. Gritos e confusões. Joaquim se deu conta do que estava prestes a emergir de uma verdade obscura. Uma rede de mentiras que prometia derrubar muito mais do que apenas um político. Você precisa me confiar, Joaquim! Ana gritou, enquanto os homens se preparavam para atacar. Neste momento, Joaquim teve que fazer uma escolha: proteger Ana e os segredos dela, ou sair correndo para longe daquela tempestade que se formava. O tempo parecia parar. O peso da decisão se instalou sobre seus ombros. Ana olhou nos olhos dele e algo dentro de Joaquim se partiu. Os gritos lá fora se tornaram um eco distante. Joaquim, ela sussurrou, e ele sentiu o mundo tremer ao seu redor. Havia uma reviravolta na história que ele jamais poderia prever. E agora, a única certeza que tinha era que a verdade os transformaria para sempre. O que seria revelado em seguida mudaria tudo. E Joaquim, ainda confuso, sentiu o nó na garganta apertar, enquanto uma onda de desespero o envolvia. Quais segredos Ana carregava? E até onde ele iria para protegê-la? Ana pressionou o botão do controle remoto, e as luzes começaram a piscar. A tensão encheu o ar como uma tempestade prestes a estourar. Joaquim olhou para a tela, seus olhos fixos nas imagens que começavam a se formar. Documentos, rostos conhecidos, tudo rodava na mente dele como um turbilhão. Ele sentia que a verdade estava prestes a explodir diante dele. O que você está fazendo, Ana? Ele gritou, incapaz de conter a urgência na voz. Mas Ana não olhava para ele. Seus olhos estavam fixos na tela, e a expressão dela era uma mistura de determinação e medo. As imagens começaram a contar uma história obscura. O político caído no chão era apenas a ponta do iceberg. Uma rede imensa de corrupção e abusos parecia brotar das sombras, e o peso desse conhecimento era demais para Joaquim suportar. Você não está fazendo isso! Sussurrou ele, a incredulidade dominando seus sentidos. O corpo do político ainda se movia, mas fraco. As vozes de fora já ressoavam como um mar revolto, cada vez mais próximas, cada vez mais enfurecidas. Eles estavam prestes a invadir. Então, com um movimento brusco, Ana se virou para Joaquim. A calma em seu olhar fez seu coração disparar. Era uma calma estranha, como se ela soubesse mais do que deveria. Joaquim, você precisa entender. Não é apenas sobre nós. A voz dela carregava um peso que o deixou ainda mais inquieto. O que vou fazer agora pode mudar tudo. Mudar tudo? Como assim? Ele sentiu o nó se apertar na garganta. Em um instante, ele estava diante da menina que salvou. E no próximo, diante de uma mulher que trazia segredos que poderiam destruí-los. Antes que Joaquim pudesse processar tudo, o homem que acompanhava o político se lançou em direção a Ana, braços prontos para segurá-la. Joaquim voou para frente, mas foi um instante tarde demais. Ana, com uma agilidade surpreendente, puxou um segundo controle remoto que estava escondido em sua roupa. Não! Gritou ela, e então pressionou outro botão. A explosão que se seguiu não foi de luz ou som, mas uma parede inteira da casa desabou, como se um bombardeio tivesse atingido seu lar. A poeira tomou conta do ar e todos ficaram atordoados.
Joaquim mal conseguiu se proteger. A sensação de desespero o envolveu. Ele olhou para Ana em busca de explicações. Quando a poeira assentou, ele viu algo que fez seu coração parar. Ao lado do político, agora caído e quase inconsciente, uma mulher surgiu da multidão. Sua expressão era uma máscara de fúria e desespero. Era Maria, a mãe de Ana. Joaquim nunca soube que ela tinha alguma conexão com tudo isso. Ela não aparecia há anos. A última vez que a viu, Ana ainda era uma criança. E agora ali estava, revelando uma parte da história que faltava. O que você fez, Maria? Ana gritou! Mas seu tom estava carregado de algo mais. Era acusação e, ao mesmo tempo, desespero. Eu fiz o que tinha que fazer, respondeu Maria, com a voz cortante como lâmina. Você não entende o que está em jogo, Joaquim. Olhou de uma para a outra, a confusão o consumindo. O que ele realmente sabia sobre Ana e sobre Maria? A verdade estava diante dele, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Todos entraram na minha vida e pensaram que sabiam quem eu era. Ana exclamou, lágrimas começando a rolar em seu rosto. Mas você não pode me proteger de quem realmente sou, Joaquim. Então a ficha caiu. Era mais do que uma luta contra um político corrupto. Era uma batalha entre laços familiares, segredos cortantes e uma verdade que poderia devastar tudo que eles construíram. Joaquim nunca imaginou que Ana tinha uma ligação tão complexa com Maria. Ali, entre os escombros, ele percebeu que estava no centro de um furacão e a única certeza que tinha era que a verdade não apenas os afetaria, mas também mudaria o que significava estar ao lado dela. O que mais Ana escondia? O que mais Maria estava disposta a fazer? Ele precisava saber antes que tudo realmente desmoronasse. E no momento em que a multidão começou a invadir a casa, cada um deles lutando contra suas próprias verdades, Joaquim sentiu que a vida nunca mais seria a mesma. Ana pressionou o botão do controle remoto e as luzes começaram a piscar. O ar estava carregado. A tensão vibrava em cada canto da sala. Joaquim sentiu seu coração disparar. Os rostos ao seu redor se tornaram borrões. A única coisa que importava era a tela que começava a mostrar verdades ocultas. O que você está fazendo, Ana? Ele gritou, a urgência em sua voz ecoando no espaço. Ana estava tão concentrada que ele tentou se aproximar. As imagens na tela alternavam entre rostos familiares e palavras que queimavam como ácido. Nobres da cidade, figuras respeitáveis, envolvidos em uma teia de corrupção e traição. Isso precisa ser visto, Ana insistiu, os olhos brilhando de determinação. Mas havia um medo latente que ela não conseguia esconder. Então, tudo explodiu. Foi como um trovão. A porta arrebentou e o grupo de homens que acompanhava o político irrompeu na sala. As expressões deles eram de fúria. Joaquim se pôs em frente a Ana, a adrenalina pulsando em suas veias. O que você está fazendo? Um dos homens gritou. Não se atreva! O político ergueu-se, com uma ferocidade que quase assustou Joaquim. O homem despencou diante de um golpe do inesperado, mas logo conseguiu se recuperar, seu olhar mais sombrio que antes. Isso não vai acabar bem para você. O retorno da sua palavra foi como um eco, ressoando com a gravidade da situação. E naquela fração de segundo, o clima na sala mudou. A multidão do lado de fora começou a gritar e um tumulto se formou. As vozes se tornaram um mar de caos.
Era a hora da decisão. Joaquim, você não entende! Ana exclamou, mas sua expressão era mais sombria do que jamais soubera. Eu fiz o que precisava ser feito. O que você não sabe? O que eu não sei? O que mais está acontecendo aqui? Ele estava quase gritando. A confusão o consumindo. O nó na garganta apertava mais. Mas antes que ela pudesse responder, um som ensurdecedor rompeu o ar. Um tiro ecoou dentro da casa. Joaquim congelou por um segundo, o pânico atacando como uma onda. Ele viu a expressão de Ana mudar instantaneamente. Um misto de horror e entendimento cruzou seu olhar. A mulher que ele conhecia estava desaparecendo, dando lugar a alguém com um lado muito mais obscuro. Maria, a mãe de Ana, então deu um passo à frente, os olhos brilhando de desespero. O peso de anos de segredos estava prestes a ser revelado. Você não pode deixar que isso aconteça, Ana! Maria gritou, o temor em sua voz ecoando nas paredes. Eles sabem mais do que você imagina. O que se seguiu foi um turbilhão. O político sorriu, mesmo com o revólver carregado em sua mão. Você nunca deveria ter voltado, Maria. Você sabe que não pode escapar da verdade. Ali, Joaquim percebeu que estava no centro de um jogo muito maior. Mistérios agigantavam-se como sombras ao redor dele. Ana, o que está acontecendo? Ele questionou, angustiado. Mas Ana não olhou para ele. As palavras que saíram de sua boca foram como um golpe. Eu não sou só sua amiga, Joaquim. Eu também sou uma parte deste jogo. Fui criada para ser parte disso. Tudo! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação o atingiu e tudo o que ele pensou que entendia sobre Ana desmoronou. Ele a viu agora como uma conexão a um mundo em que ele nunca quis participar. O que você quer dizer? A voz dele falhou, o pavor arrastando cada palavra. À medida que os homens se aproximavam, Ana finalmente virou-se para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas a determinação transparecendo. Se eu não fizer isso, Joaquim, algo muito pior virá. Está nas nossas mãos. E antes que qualquer um pudesse se mover, um grito distante rompeu a tensão. Pessoas invadiram a casa gritando. A multidão em fúria finalmente se manifestando. Joaquim não sabia mais a quem confiar. O que mais Ana escondia? A verdade estava à espreita, prestes a ser revelada, e poderia destruir tudo e todos ao mesmo tempo. A única certeza que ficou foi essa. A jornada deles estava apenas começando. E ele precisava decidir de que lado ficaria antes que esse turbilhão os engolisse por completo. Ana pressionou o botão do controle remoto e as luzes começaram a piscar. O ar estava carregado. A tensão vibrava em cada canto da sala. Joaquim sentiu seu coração disparar. Os rostos ao seu redor se tornaram borrões. A única coisa que importava era a tela que começava a mostrar verdades ocultas. O que você está fazendo, Ana? Ele gritou, a urgência em sua voz ecoando no espaço. Ana estava tão concentrada que ele tentou se aproximar. As imagens na tela alternavam entre rostos familiares e palavras que queimavam como ácido. Nobres da cidade, figuras respeitáveis, envolvidos em uma teia de corrupção e traição. Isso precisa ser visto! Ana insistiu, os olhos brilhando de determinação. Mas havia um medo latente que ela não conseguia esconder. Então tudo explodiu. Foi como um trovão. A porta arrebentou e o grupo de homens
que acompanhava o político irrompeu na sala. As expressões deles eram de fúria. Joaquim se pôs em frente a Ana, a adrenalina pulsando em suas veias. "O que você está fazendo?" Um dos homens gritou. "Não se atreva!" O político ergueu-se com uma ferocidade que quase assustou Joaquim. O homem despencou diante de um golpe do inesperado, mas logo conseguiu se recuperar. Seu olhar mais sombrio. "Que antes? Isso não vai acabar bem para você." O retorno da sua palavra foi como um eco, ressoando com a gravidade da situação. E naquela fração de segundo, o clima na sala mudou. A multidão do lado de fora começou a gritar e um tumulto se formou. As vozes se tornaram um mar de caos. Era a hora da decisão. "Joaquim, você não entende!" Ana exclamou, mas sua expressão era mais sombria do que jamais soubera. "Eu fiz o que precisava ser feito. O que você não sabe..." "O que eu não sei? O que mais está acontecendo aqui?" Ele estava quase gritando, a confusão o consumindo. O nó na garganta apertava mais, mas antes que ela pudesse responder, um som ensurdecedor rompeu o ar. Um tiro ecoou dentro da casa. Joaquim congelou por um segundo, o pânico atacando como uma onda. Ele viu a expressão de Ana mudar instantaneamente. Um misto de horror e entendimento cruzou seu olhar. A mulher que ele conhecia estava desaparecendo, dando lugar a alguém com um lado muito mais obscuro. Maria, a mãe de Ana, então deu um passo à frente, os olhos brilhando de desespero. O peso de anos de segredos estava prestes a ser revelado. "Você não pode deixar que isso aconteça, Ana!" Maria gritou, o temor em sua voz ecoando nas paredes. "Eles sabem mais do que você imagina." O que se seguiu foi um turbilhão. O político sorriu, mesmo com o revólver carregado em sua mão. "Você nunca deveria ter voltado, Maria. Você sabe que não pode escapar da verdade." Ali, Joaquim percebeu que estava no centro de um jogo muito maior. Mistérios agigantavam-se como sombras ao redor dele. "Ana, o que está acontecendo?" ele questionou, angustiado. Mas Ana não olhou para ele. As palavras que saíram de sua boca foram como um golpe. "Eu não sou só sua amiga, Joaquim. Eu também sou uma parte deste jogo. Fui criada para ser parte disso tudo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação o atingiu e tudo o que ele pensou que entendia sobre Ana desmoronou. Ele a viu agora como uma conexão a um mundo em que ele nunca quis participar. "O que você quer dizer?" A voz dele falhou, de pavor arrastando cada palavra. À medida que os homens se aproximavam, Ana finalmente virou-se para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas a determinação transparecendo. "Se eu não fizer isso, Joaquim, algo muito pior virá. Está nas nossas mãos." Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um grito distante rompeu a tensão. Pessoas invadiram a casa gritando. A multidão em fúria finalmente se manifestando. Joaquim não sabia mais a quem confiar. O que mais Ana escondia? A verdade estava à espreita, prestes a ser revelada, e poderia destruir tudo e todos ao mesmo tempo. A única certeza que ficou foi essa: a jornada deles estava apenas começando, e ele precisava decidir de que lado ficaria, antes que esse turbilhão os engolisse por completo. Então, no calor do momento, surgiu
uma figura do fundo da sala. Era um velho conhecido, Carlos, um amigo de Joaquim que ele não via há anos. Joaquim nunca imaginou que ele poderia estar envolvido com tudo isso. O coração dele acelerou. O rosto de Carlos estava contorcido em raiva. Por que você, Carlos? Joaquim perguntou, a voz trêmula. O que você tem a ver com isso? Carlos olhou para Ana, então para Joaquim, e seu rosto se tornou uma máscara de desprazer. Vocês não sabem a verdade. Ana não é quem vocês pensam que é. Este jogo está muito além do que imagina. As palavras dele atingiram Joaquim como um soco no estômago. A desconfiança tomava conta e ele sentiu a realidade desmoronar. Ana tentou gritar, mas a confusão e o desespero estavam tão à flor da pele que ninguém parecia ouvir. Carlos deu um passo à frente e a sala ficou em silêncio, expectante. Você precisa saber, Joaquim. Carlos começou, mas a frase foi cortada por um barulho ensurdecedor vindo de fora. A multidão se agitava, vozes se tornando gritos, e ele sentiu que o tempo estava acabando. Então, Joaquim fez uma escolha. Ele não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas sabia que precisava proteger Ana. Ele se lançou na frente dela, sem pensar nas consequências. O peito ardia de impotência e desespero. Chega! Gritou ele, num último ato de coragem. Mas no fundo da sua mente, a dúvida corroía. E se Carlos estivesse certo? A única coisa que poderia fazer era ficar ali, entre eles, sem saber qual verdade ia finalmente emergir. E no papel de herói, ele ainda só tinha uma certeza. O que aconteceria a seguir poderia mudar suas vidas para sempre. Ana pressionou o botão do controle remoto. E as luzes começaram a piscar. O ar estava carregado. A tensão vibrava em cada canto da sala. Joaquim sentiu seu coração disparar. E com ele, a adrenalina corria solta pela sua corrente sanguínea. Era como se o tempo estivesse se esticando e todos os olhares se fixassem na tela, que ia mostrar verdades ocultas. O que você está fazendo, Ana? Ele gritou, a urgência em sua voz ecoando. Mas Ana estava tão concentrada que jogou o olhar para a tela, onde rostos conhecidos apareciam em um documentário sombrio de corrupção e traição. Joaquim sentiu uma onda de desespero. Sem saber se deveria encarar aquilo que estava prestes a ser revelado, então tudo explodiu. A porta se estremeceu com um estrondo e o grupo de homens que acompanhava o político irrompeu na sala. Seu olhar era de fúria. Joaquim pulou na frente de Ana, preparando-se para o que estava por vir. O pânico subia como uma onda. O que você está fazendo? Um dos homens gritou. Mas Joaquim não tinha tempo para respostas. O clima na sala mudava. E a multidão lá fora se tornava uma tempestade de gritos quase ensurdecedora. Joaquim, você não entende! Ana exclamou, seu rosto tomado pela desolação. O pavor estava estampado em seus olhos. Eu fiz o que precisava ser feito. Então, houve um tiro. Era como se o tempo parasse. O som reverberou nas paredes e Joaquim sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Ana, cuja expressão se transformou de determinação para um horror indescritível. O homem à sua direita caiu, e em meio à fumaça que subia, Maria, a mãe de Ana, fez uma entrada dramática. E, ao mesmo tempo, a necessidade de Joaquim de proteger Ana quase o cegava para a verdade. O que você fez, Maria? A voz de Ana era um misto de incredulidade e revolta.
Maria tinha uma arma em punho, um brilho frenético nos olhos. Era para você se proteger, Ana! Gritou Maria, seu tom inabalável. Você não entende o que está acontecendo aqui? Joaquim estava perdido. Ele respirou fundo, tentando entender o que diabos estava acontecendo. O clima na sala havia mudado e, isolado da confusão externa, sentiu que cada escolha poderia levá-lo à ruína. Mas a verdade está ali! Ana chorou, apontando para a tela. O que você escondeu de mim? E então, com um movimento rápido, Maria jogou a arma para Ana. O ar congelou. Joaquim ficou paralisado, os olhos fixos no objeto voando em direção a Ana. O que você está fazendo? Ele gritou. Mas a barba de Maria já estava armada, pronta para desencadear mais caos. Ana apanhou a arma. Seu olhar de choque se transformando em determinação. Ela olhou para Joaquim e a expressão dela era mais intensa que ele já vira. Era um misto de dor, fraqueza e algo muito mais profundo. Você não pode me proteger de quem eu realmente sou, ela sussurrou. E ele percebeu que essa frase não era um pedido para que ele saísse, mas sim uma revelação. Então, o que parecia ser um momento de desespero se transformou em um turbilhão emocional. O ar ficou carregado. As vozes que vinham de fora se tornaram ecos distantes. A expressão de Joaquim mudou de proteção para choque. Tudo ficou claro, o que ela não havia revelado, o que mantinha escondido. Agora era evidente. Ana não era apenas a garota que ele havia salvado. Ela estava imersa em um transporte de segredos, mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceu a seguir. Com um movimento decidido, Ana mirou para o corpo inerte no chão do político que muito tempo simbolizava. E antes que Joaquim pudesse protestar, puxou o gatilho. O eco do tiro atingiu suas orelhas como um trovão. A expressão de Maria se transformou em choque absoluto, enquanto Ana disparava sem hesitar. O corpo caído não era apenas um homem poderoso, mas o símbolo de anos de manipulação e poder na comunidade. O mundo que Joaquim conhecia desmoronava diante de seus olhos. Fodas explodiram, enquanto os gritos da multidão se tornavam mais altos, mais desesperados. Ele nunca mais olharia para Ana da mesma forma. O que você fez? Ele conseguiu finalmente sussurrar, a voz trêmula. Mas ao invés de resposta, Ana apenas abaixou a arma. Sua expressão era de libertação, e o impacto da decisão pairava no ar, devastador. E naquele momento, a verdade não apenas rompesse a corrente que os aprisionava, mas se transformou na espada que poderia cortar a própria essência. Kellys! As vozes de fora se tornaram um mar de caos. Ele sentiu que a vida nunca mais seria a mesma. O que viria a seguir? E ele poderia lidar com essa nova realidade? Ou pior, a verdade total de quem Ana realmente era? As perguntas fervilhavam na cabeça de Joaquim enquanto tudo ao seu redor desmoronava. A única certeza que restava era que nada estava resolvido. Ana pressionou o botão do controle remoto e as luzes começaram a piscar. O ar estava carregado, a tensão vibrava em cada canto da sala. Joaquim sentiu seu coração disparar e com ele a adrenalina corria solta pela sua corrente sanguínea. Era como se o tempo estivesse se esticando e todos os olhares se fixassem na tela que começava a mostrar verdades ocultas.
O que você está fazendo? Ana, ele gritou, a urgência em sua voz ecoando. Mas Ana estava tão concentrada que jogou o olhar para a tela, onde rostos conhecidos apareciam em um documentário sombrio de corrupção e traição. Joaquim sentiu uma onda de desespero, sem saber se deveria encarar aquilo que estava prestes a ser revelado. Então tudo explodiu. A porta se estremeceu com um estrondo, e o grupo de homens que acompanhava o político irrompeu na sala. Seu olhar era de fúria. Joaquim pulou na frente de Ana, preparando-se para o que estava por vir. O pânico subia como uma onda. "O que você está fazendo?" um dos homens gritou. Mas Joaquim não tinha tempo para respostas. O clima na sala mudava e a multidão lá fora se tornava uma tempestade de gritos quase ensurdecedora. "Joaquim, você não entende!" Ana exclamou, seu rosto tomado pela desolação. O pavor estava estampado em seus olhos. "Eu fiz o que precisava ser feito." Então houve um tiro. Era como se o tempo parasse. O som reverberou nas paredes e Joaquim sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Ana, cuja expressão se transformou de determinação para um horror indescritível. O homem à sua direita caiu, e em meio à fumaça que subia, Maria, a mãe de Ana, fez uma entrada dramática. E ao mesmo tempo, a necessidade de Joaquim de proteger Ana quase o cegava para a verdade. "O que você fez, Maria?" A voz de Ana era um misto de incredulidade e revolta. Maria tinha uma arma em punho, um brilho frenético nos olhos. "Era para você se proteger, Ana!" gritou Maria, seu tom inabalável. "Você não entende o que está acontecendo aqui." Joaquim estava perdido. Ele respirou fundo, tentando entender o que diabos estava acontecendo. O clima na sala havia mudado, e isolado da confusão externa, sentiu que cada escolha poderia levá-lo à ruína. "Mas a verdade está ali!" Ana chorou, apontando para a tela. "O que você escondeu de mim?" E então, com um movimento rápido, Maria jogou a arma para Ana. O ar congelou. Joaquim ficou paralisado, os olhos fixos no objeto voando em direção a Ana. "O que você está fazendo?" ele gritou. Mas a barba de Maria já estava armada, pronta para desencadear mais caos. Ana apanhou a arma, seu olhar de choque se transformando em determinação. Ela olhou para Joaquim, e a expressão dela era mais intensa que ele já vira. Era um misto de dor, fraqueza e algo muito mais profundo. "Você não pode me proteger de quem eu realmente sou", ela sussurrou. E ele percebeu que essa frase não era um pedido para que ele saísse, mas sim uma revelação. Então o que parecia ser um momento de desespero se transformou em um turbilhão emocional. O ar ficou carregado. As vozes que vinham de fora se tornaram ecos distantes. A expressão de Joaquim mudou de proteção para choque. Tudo ficou claro. O que ela não havia revelado, o que mantinha escondido, agora era evidente. Ana não era apenas a garota que ele havia salvado. Ela estava imersa em um canspote de segredos. Mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceu a seguir. Com um movimento decidido, Ana mirou para o corpo inerte no chão, do político que muito tempo simbolizava. E antes que Joaquim pudesse protestar, puxou o gatilho. O eco do tiro atingiu suas orelhas como um trovão. A expressão de Maria se transformou em choque absoluto, enquanto Ana disparava sem hesitar. O corpo caído não era apenas um homem poderoso.
mas o símbolo de anos de manipulação e poder na comunidade. O mundo que Joaquim conhecia desmoronava diante de seus olhos. Fodas explodiram, enquanto os gritos da multidão se tornavam mais altos, mais desesperados. Ele nunca mais olharia para Ana da mesma forma. "O que você fez?" Ele conseguiu finalmente sussurrar, a voz trêmula. Mas, ao invés de resposta, Ana apenas abaixou a arma. Sua expressão era de libertação, e o impacto da decisão pairava no ar, devastador. Então, algo louco aconteceu. Enquanto a multidão começava a invadir a casa, um som metálico cortou o ar. Uma porta se abriu abruptamente e um jovem com um olhar frenético e uma câmera ligada apareceu. Era Pedro, o amigo de infância de Joaquim, alguém que ele não via há anos. Todos sabiam que ele trabalhava como repórter investigativo, mas ninguém esperava que ele aparecesse ali. "O que está acontecendo aqui?" gritou Pedro, olhando de Ana para o corpo caído e para a confusão. Não havia como esconder o que se passava. E nesse instante, algo estalou entre eles. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, virou-se para Pedro e a expressão dela se transformou. Joaquim se sentiu paralisado. Ele percebeu que havia algo entre os dois, algo que ele não poderia imaginar. "Você sabia?" perguntou Ana, os olhos brilhando de uma combinação de raiva e dor. Eu estava investigando." Pedro respondeu, a voz tremendo. "Mas não era para que você soubesse. Eu não queria que você se envolvesse." O nó na garganta de Joaquim apertou ainda mais. Ele não só tinha que lidar com a verdade de Ana, mas agora também com o fato de que Pedro estava metido nisso tudo. Ana olhou para Joaquim, que sentia a pressão do mundo nos seus ombros. O mistério só aumentava. O que mais ele não sabia? Que outros segredos estavam escondidos nessa teia de traições? Enquanto a multidão quebrava as barreiras do que restava de seu mundo, Joaquim sentiu que a verdade não era só o que estava na tela. Era uma verdade muito maior, e a única certeza era que agora tinham sido puxados para uma tempestade maior do que qualquer um poderia imaginar. E com isso, ele percebeu que tudo estava prestes a mudar para sempre. Qual seria o final desse jogo? Enquanto a tensão na sala se intensificava, a realidade parecia se desintegrar ao redor de Joaquim. Ele sentia o peso da arma nas mãos de Ana, a adrenalina correndo em suas veias. A expressão de Pedro, claramente apavorada e confusa, o forçou a olhar para ele como se esperasse uma resposta. O caos do lado de fora se tornava um murmúrio distante. Mas dentro daquela sala, o silêncio estava esmagador. "Ana, o que você está fazendo?" ele perguntou, esforçando-se para manter a voz firme, mesmo que sua mente estivesse girando como uma tempestade. Ana olhou para ele, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. "Joaquim, você não entende!" ela exclamou. "A verdade precisa ser revelada, e eu sou a única que pode fazer isso." Antes que Joaquim pudesse ponderar sobre suas palavras, um clarão intenso, como um flash de verão, iluminou a sala. Ele virou a cabeça apenas a tempo de ver uma figura entrar correndo pelo portão partido. Era um jovem, desconhecido para Joaquim até então, mas com um ar de urgência que não podia ser ignorado. "Esperem!" gritou o recém-chegado, a voz cheia de um desespero palpável. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. "Eu tenho algo para mostrar a vocês." A multidão lá fora começava a invadir a casa. O silêncio que antes reinava
havia se transformado em um clamor intenso. Joaquim, ainda em pé na frente de Ana, tentou manter a calma. Mas o que acontecia em seu peito era uma tempestade. "O que você sabe?" perguntou Joaquim, irritado. As palavras escaparam pela sua boca antes que ele pudesse pensar melhor. "Você não entende!" O jovem se adiantou, gesticulando freneticamente. Eu vi tudo! O que aconteceu com o político, com Ana e com você não foi apenas um ato de coragem. Nesse instante, Ana olhou para Joaquim com uma expressão de confusão crescente. "O que você está dizendo?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. "Eu sei quem você realmente é", continuou o jovem, a voz embargada. Ele parecia estar lutando com a informação que tinha nas mãos. "Ana, você não é apenas uma vítima. Eu tenho provas. Provas de que você estava envolvida em tudo isso desde o começo." Joaquim sentiu o chão desabar sob seus pés. As palavras do jovem pareciam um grito ensurdecedor. Seu coração batia como um tambor. Ele não queria acreditar. "Não!" exclamou Ana, a negação clara em seu tom. "Isso não pode ser verdade." Mas o jovem não deu ouvidos. Ele puxou uma pasta de documentos de debaixo do braço, os olhos brilhando. "Tudo aqui! Cartas, gravações, tudo o que vocês precisam para entender. Ana, sua mãe, ela sabia de tudo." "E você também!" A sala ficou em silêncio. O som do exterior desapareceu por um momento, enquanto Joaquim processava essa nova realidade. Ele olhou para Ana. Os olhos dela agora estavam cheios de horror e desprezo. "Não!" ela finalmente gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sabia. Pensei que estava ajudando a acabar com isso. Mas o que o jovem revelou não era apenas um golpe no estômago. Era uma lâmina afiada que cortava a confiança que Joaquim tinha em Ana. Então, você realmente estava por dentro de tudo!" murmurou Joaquim, o tom de sua voz se tornando mais baixo, mais pesado. "Você foi parte disso tudo, Ana. E a minha confiança? O que eu realmente sei sobre você?" O pânico tomou conta do ambiente. E a multidão do lado de fora começou a gritar. O apoio que havia antes entre eles agora parecia se desvanecer, como areia escorrendo entre os dedos. O jovem continuou a falar, mas as palavras se perderam em meio ao turbilhão de sentimentos que cercava Joaquim. "Ontem à noite, eu recebi uma mensagem anônima. Alguém queria que eu soubesse a verdade. E me disse para avisar antes que fosse tarde demais. Mas foi nesse exato momento que uma explosão soube no fundo da casa. O vento bateu com violência, fazendo com que os objetos caíssem. Um grito rouco ecoou e tudo ao redor deles desmoronava. "O que foi isso?" gritou Pedro, o desespero em seu olhar. E com isso, Joaquim percebeu que a verdade estava prestes a se revelar de forma ainda mais devastadora. Um novo mistério borbulhava à medida que o caos reinava na casa. Eles estavam prestes a se deparar com uma realidade muito mais brutal do que imaginaram. E a única coisa que Joaquim sabia era que a vida dele nunca mais seria a mesma, não importasse o que acontecesse a seguir. A explosão anterior ecoou na mente de Joaquim como um estalo de realidade. Ele estava cercado por segredos e mentiras. A verdade do que Ana realmente era se montava diante dele. Mas o jovem continua, segurando os documentos, com um pânico crescente. "Você não sabe o risco que correu!" gritou Pedro, tentando captar a atenção de todos. A sala fervilhava, um turbilhão de emoções. "Não temos muito tempo." Ana, ainda segurando a arma, olhou para Joaquim. E ele pôde ver o conflito interno
refletido em seu rosto. O olhar dela, que antes era cheio de confiança, agora estava repleto de dor e confusão. Algo dentro dele quebrava. Não, não! Tudo que eu fiz foi para mudar isso. Ana implorou, a voz embargada, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu não tinha ideia de que tudo ia acabar assim. Justo naquele momento, a porta se abriu com um estrondo e vários homens invadiram o espaço, a multidão lá fora. Antes apenas um eco distante, agora se tornava um tsunami. O caos tomou conta e a tensão agarrou cada um como um vazio a engolir. Prendam todos eles! Gritou um dos líderes da invasão, a voz cortante como uma lâmina. Joaquim sentiu o pânico. Tomar conta! Se eles fossem capturados, a verdade jamais veria a luz do dia. Ele se lançou para a frente, mas Ana o puxou de volta, seus olhos agora ardendo com determinação. Não! Precisamos expor tudo, não lutar! Gritou Ana, e Joaquim ficou parado, surpresa. Ele nunca a viu assim. E ao olhar em seus olhos, ele percebeu que ela poderia ser ainda mais forte do que imaginava. Com o seu coração acelerado, Joaquim gritou para a sala. Todos precisamos unir forças. A verdade não pode morrer aqui. O jovem com os documentos, agora mais consciente do que estava por vir, gritou. Se eles levarem você, não haverá volta. Precisamos ir agora. Sem pensar duas vezes, Joaquim pegou Ana pela mão e eles correram juntos em direção à porta. O tumulto ecoando atrás deles. Era agora ou nunca. O futuro deles dependia da coragem de enfrentar a verdade. Fugindo pela entrada de trás, eles se lançaram para a rua, onde a multidão se aglomerava, fervilhando com as vozes de indignação que ecoavam nas paredes da periferia. Para cada grito que ecoava lá fora, havia um apelo por justiça. Temos que mostrar isso para todos, disse Joaquim, ofegante. Juntos podemos enfrentá-los. Ana olhou para seu lado e viu Pedro, agora mais perto, com a câmera apontada. A determinação começava a brilhar em seus olhos. O que mais você esconde, Ana? Perguntou Joaquim, e o medo voltou a apertar seu coração. Eu farei o que for preciso. Você sempre foi meu porto seguro. Ela respondeu rapidamente. O peso em suas palavras pesado. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma voz poderosa surgiu do meio da multidão. O que está acontecendo aqui? Era a voz de um conhecido político que eles pensaram ter derrubado. O semblante de Ana e Joaquim se escureceu. Agora tinham que lidar com o homem que ele pensou que estava acabado. A verdade estava à vista, mas tudo parecia se desmoronar ao redor deles. Uma parte de Joaquim queria fugir, mas outra parte queria enfrentar. Poderia ser o final de tudo, ou o começo de uma nova luta. E ali, em meio à adrenalina e ao caos, Joaquim percebeu que a verdadeira batalha recém havia começado. Mas teria algum futuro se a verdade finalmente emergisse? Agora, a única certeza era o suspense no ar. Uma nova realidade estava sendo costurada e o que viria a seguir era ainda mais intenso do que tudo o que haviam vivido até então. E para você que nos acompanhou nessa jornada, é hora de agir! Este é o momento! Se você realmente aprecia nossas histórias, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas narrativas incríveis que vêm aí. Esmague o botão de like agora. Isso nos ajuda demais. Queremos saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias impressionantes sobre o que vem a seguir.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Não espere